bem-vindos a mais um episódio da nossa série Louvor e Adoração. Eu sei que vocês estão muito ansiosos e estavam muito ansiosos por este episódio e hoje estaremos a terminar esta série maravilhosa, mas iremos fechar de forma especial. Hoje estaremos a falar do perfil do verdadeiro adorador. E para esta conversa muito nice, hoje eu recebo dois convidados especiais que eu tenho certeza que vocês conhecem, o Afonso e o Miguel. Não o Anjo, mas o Miguel. Então sejam bem-vindos, Afonso, Miguel, ao nosso episódio das Conversas Sem Fronteiras. E nesta série super especial que nós estamos a trazer ao longo deste mês sobre louvor e adoração. Bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado. Depois de muita luta, Exato. nós estamos aqui. Graças Não foi a fácil. Deus. Não foi fácil, pessoal. Não foi fácil estar aqui. O Senhor é bom. Amém. Sempre. Estamos aqui hoje para fechar com chave de ouro este episódio. Então, hoje vamos falar sobre o perfil do adorador e queremos ter uma conversa acerca desta questão do adorador, mas também sobre algumas questões que nós já fizemos nos outros episódios. Então, eu queria ouvir, na vossa perspectiva, antes de tudo mais, o que vos remete quando nós falamos de louvor e adoração, antes de entrarmos especificamente no tema do adorador, do perfil do adorador. Nice, thank you. A ideia que me remete, na verdade, é estilo de vida, né? Louvor e adoração é, na verdade, trazendo uma resposta um bocadinho mais clássica, é a resposta que nós damos, né? De forma genérica, né? Louvor é a resposta que nós damos a alguém ou alguma coisa por aquilo que a coisa é ou a pessoa é, por aquilo que fez ou por aquilo que faz. Quando levamos isso numa perspectiva divina, nesse caso é a resposta que nós damos a Deus por aquilo que Deus é. Quando nós contemplamos a Deus, aquilo que Ele é, nós somos inevitavelmente forçados a dar uma resposta, né? E aquilo que Ele fez e faz, nós também damos uma resposta. Agora, essa resposta pode ser expressa em palavras ou ações, né? Não há uma única forma de responder, sim. Agora, na perspectiva de adoração, o que acontece é que o louvor que nós prestamos a Deus, esta resposta que nós damos a Deus, tem que ser uma resposta adorativa. Porque, de qualquer das formas, nós louvamos muita coisa, né? Porque louvar é elogiar, é falar bem, é servir, é responder de várias formas, ações e palavras, né? Eu posso louvar-te por uma ação boa que tu fazes. Mas quando eu entro na perspectiva divina, o louvor tem que ser uma vertente adorativa. Sim. É por isso que, por vezes, quando nós louvamos homens ou coisas numa vertente adorativa, caímos no pecado da idolatria. Exatamente. Então, é mais ou menos essa ideia que me remete. Eu, acoplado ao que Afonso esteve aqui a dizer, para mim, transcende, olhando para a Bíblia mesmo, transcende mesmo a questão das quatro paredes de um culto de igreja. Vai muito além daquela reunião, mas é o nosso viver, as nossas ações. Vai além do domingo, do culto de domingo, daquele momento que muitas vezes nós pensamos que é só para anteceder a palavra, é só uma preparação para a palavra, mas vai além disso e passa a permear as nossas ações, o nosso estilo de vida, o nosso caminhar e tudo. Uma coisa muito interessante que a Bíblia diz sobre adorador especificamente é que Deus tem buscado aqueles que lhe adorem em espírito e em verdade. Então, o que seria adorar a Deus em espírito e em verdade? Já que nós estamos a falar do perfil do adorador, o que faz de mim um verdadeiro adorador? A Bíblia diz que Deus é espírito, né? Que é necessário que aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, eu acho que existe um casamento entre essas duas partes, no sentido de, em espírito, temos consciência de que ele é um espírito, de que existe essa natureza dele, como nós também somos corpo, alma e espírito. Então, nós nos conectamos com ele através do nosso espírito, louvando e adorando a ele. Mas, em verdade, tem
fundamento na nossa fé, naquilo que nós sabemos sobre quem Ele é, e não simplesmente uma experiência sensorial ligada às emoções, mas eu sei quem Ele é, eu estou firmado nessa verdade de quem Ele é, e por isso eu vou lhe adorar em espírito e nessa consciência de que verdadeiramente Ele é Deus e como um culto racional ao Senhor. Né? E aí, só para enriquecer, né? Ainda na vertente que houve apego, louvor, que na vertente de Deus tem que ser adorativo. Este louvor adorativo para Deus tem que ser, como o Miguel estava a dizer, em espírito e em verdade. Tem pessoas que matam e dizem que estão a matar por Deus, né? Mas, e pode até fazer isso com devoção, que acaba se tornando uma adoração, mas não está embasado, né? Embasado nesta palavra, sim, na verdade, né? Porque Deus, né, não aprova assassinato, né? Tem pessoas que, como é, que fazem, hoje em dia acompanhamos, por vezes tem essas igrejas neopentecostais que fazem coisas assustadoras. Em nome de Deus. Exatamente, em nome de Deus, alguns acreditam até que estão a adorar a Deus com aquilo que fazem. Mas por falta desta verdade, deste embasamento bíblico, infelizmente não estão, né? Então é por isso que Jesus diz, né, João 4, que olha, a adoração a Deus tem que ser em espírito e em verdade. E também, acrescentando, isso também diz muito sobre a orientação do nosso coração no que diz respeito à totalidade da devoção. Tem que ser na verdade, em espírito, mas também de forma completa. E eu associaria este versículo de João 4 ao versículo de Mateus, capítulo 22, 37, que Jesus é perguntado por um escriba ou um fariseu, algo assim, que diz: qual é o maior dos mandamentos? Jesus diz que vais adorar a Deus de todo o teu coração, alma, forças e entendimento, né? É o mandamento do café, né? Então, Jesus é como se ele estivesse a remeter à ideia de que esta adoração em espírito, na verdade, remete-nos a envolver-nos por completo em tudo e a uma devoção com uma orientação de coração completamente dedicada a Deus. Sim. E uma coisa que talvez, antes de nós continuarmos, deixarmos claros para as pessoas, porque talvez algumas estejam a pensar que nós estamos a falar de adoradores, aqueles que ministram louvor só. Agora estamos a falar de adoradores em espírito e verdade. Cada um de nós Exatamente. que se chama de cristão, é para desmistificar. Sim, as pessoas que estão a pensar que é como a série de louvor e adoração, estão a pensar que é só para os ministros de louvor, quem cantam. Mas nesta primeira parte da nossa conversa, nós estamos a dirigir a todos que se chamam cristãos, a todos que seguem a Cristo. É importante nós entendermos que todos nós somos chamados a adorar a Deus em espírito e em verdade. Exatamente. E esse deve ser o nosso posicionamento. Entrando nesta vertente de todos nós, e para entendermos já que todos entendemos, todos nós somos adoradores. Então, qual é a importância de cultivar esta cultura, esta disciplina do secreto, né? Uma vida íntima com Deus no secreto? Porque eu acho que é muito fácil sairmos para o público e mostrarmos e parecermos adoradores, parecermos pessoas que seguem a Cristo e vivem para Cristo. Eu ainda acho que é uma das coisas que é muito fácil fazer. Principalmente porque agora as pessoas estão a ser dirigidas pelos dons e não necessariamente pelos frutos. E até nós que estamos do outro lado, quando observamos e prestamos atenção nas pessoas, em vez de prestarmos atenção no fruto que esta pessoa está a demonstrar, prestamos atenção no dom e o talento que ela nos apresenta. Sim. Então, talvez para deixarmos isso muito mais claro, porque a Bíblia nos diz que nós seremos conhecidos pelo fruto e não pelo dom. Qual é a importância de cultivar uma vida de intimidade com Deus no secreto? Não. Tem uma coisa que eu costumo falar, pode ser um pouco polêmico. Agora passa-se muito no Instagram, nas redes sociais, a ideia de eu tenho que tirar foto a fazer modo devocional, com uma Bíblia aberta e nanana. Ou tirar foto, ou fazer um vídeo no momento em que eu estou a chorar. Exatamente. Só que uma vez eu estava a pensar sobre isso, o que realmente é um devocional. E eu lembro que alguém me fez... eu estava dizendo, eu não vou sempre ler a Bíblia todos os dias, não sei o quê, e tento sempre ler no trabalho, não sei o quê. E não fiquei tipo,
será que não é mais importante ter uma vida de devocional Yeah. do que todos os dias tirar uma foto a mostrar que eu fiz um devocional com uma Bíblia, com um caderno? Porque se todos os dias faço anotações e abro uma Bíblia, mas não há uma transformação, então eu não estou a adorar a Deus em espírito e verdade. Yeah. É um devocional como qualquer um, como todo mundo faz agora, já está na moda, né? Então, o quão importante é termos e cultivarmos a adoração e uma vida devocional no secreto. Eu acredito que isso está muito acoplado com a ideia que nós temos sobre ser bem-sucedido ultimamente. Está muito ligado ao hype e à notoriedade. Yeah. Nós pensamos que obediência a Deus está ligado a isso, a ser conhecido, a ser famoso, a estar no hype, a ser ovacionado pelas pessoas. Mas essa questão transcende muito isso e vai muito além disso, porque podemos sim estar a ser obedientes a Deus e não sermos conhecidos. Podemos sim estarmos a continuar a viver uma vida de piedade, uma vida piedosa, uma vida de amor, de entrega a Deus e simplesmente não estarmos a ser hypados e ser notados. Tá? Então, muitas vezes é para preencher algo que só encontramos em Jesus, porque isso nos cria a sensação de que nós estamos a seguir a Deus, porque a Neima colocou um link no meu post, porque o Afonso está a seguir a minha página, mas no final não é sobre isso. No final é sobre o que Jesus diz em Mateus 6. No secreto, fecha a tua porta e ore ao teu Pai que está nos céus e Ele te vê no secreto, Ele te responde no secreto. Então, muitas vezes nós temos a tendência de, às vezes, maquiar ou, de alguma maneira, nos tornarmos hipócritas porque tentamos viver uma coisa exterior que não é vivida no interior. Enquanto o exterior deve ser, na verdade, transbordar do que tem sido cultivado, do que tem sido semeado e realizado no interior, no íntimo, no secreto. Então, há um perigo muito grave porque, primeiro, não teremos raízes profundas e, segundo, corremos o risco de viver simplesmente de máscara em máscara, trocar máscara para me adaptar a este contexto, a este nível, e ofereceremos de alguma maneira, olhando já, sei que estou a fugir muito, mas olhando para o lado dos ministros de louvor, estaremos diante da plataforma e não estaremos a viver realmente a verdade que nós ministramos através das canções e daquilo que nós dizemos viver no secreto. Então, será de alguma maneira uma vida dupla e não é isso que, como discípulos de Jesus, nós devemos viver. Nice. Eu acho que vou falar muito. É um tema muito interessante, é uma pergunta muito interessante que fizeste, né? Só para subsidiar o que Miguel estava a dizer, depois vou tocar em outros aspectos. Por vezes, as pessoas que fazem, que filmam, né? Por vezes é porque elas não têm uma vida devocional. Então, quando tomam, filmam, né? Para parecer que estão a fazer isso. Não estou a dizer que todos fazem isso, mas há pessoas que fazem isso, né? Sim. Eu já passei por algo do gênero. Claro, não de filmagens. Quem me conhece sabe que eu não gosto muito de câmeras. Mas, por vezes, quando eu ficava muito tempo sem o meu devocional, quando eu acertava, eu pressionava até as pessoas ao meu redor. Ei, como está a tua vida de oração? Como está o teu devocional? Porque eu hoje de manhã acertei um bom tempo. Então, por vezes, isso denuncia que não. Provavelmente aquela pessoa não está a ter uma vida de devoção saudável. Mas voltando ainda à tua primeira pergunta, por que é importante ter uma vida devocional? Eu apontaria duas razões. Primeiro, óbvio, né? Estamos a falar de adoração. Para você ser um adorador em espírito e em verdade, você precisa ter um relacionamento ativo com Deus. Para eu poder ter um relacionamento saudável com minha esposa em casa, eu preciso sempre estar a interagir com ela, né? Por vezes eu até me isolo, fico focado no tablet, no coisa. Ela reclama, diz, estás muito longe, né? Por quê? Porque o relacionamento é importante, né? Contacto, falar sempre, interagir sempre é importante para manter o relacionamento ativo e saudável. Este ponto. Segundo ponto, vou ser um bocadinho polêmico. No meu ponto de vista, olhando para a Bíblia, não existe
cristianismo sem comunidade. Né? Não existe, a não ser por condições super extraordinárias, que é o caso, por exemplo, de perseguições, né? Condições tipo muito exclusivas, em que os cristãos devem se isolar, se afastar, né? Mas fora isso, não existe cristianismo sem comunidade. Cristianismo é sobre comunidade, é sobre família, é sobre união. Tanto que Jesus, em Mateus 17, diz: como é que saberão que vocês são meus discípulos? Através da união, né? Então, isto é extremamente importante. Por que eu estou a apontar este ponto? Porque quando eu estou em comunidade, o que eu dou? O que eu transmito? Como é que eu edifico esta comunidade? Em Mateus 23, Jesus repreende, naquela série de repreensão dos fariseus, chega a um ponto onde Jesus diz: ai de vocês, escribas fariseus hipócritas, que lavam o exterior do copo e não lavam o interior, né? Jesus até chega ao ponto de chamar eles de sepulcros caiados. Sepulcros caiados, me ajudem, cemitérios, né? Por fora são bonitos, mas por dentro o que é que tem? Ossos, né? Tem vermes, eu quero acreditar. Então, se eu, né, não tenho uma vida devocional, sou igual a um fariseu. Estou a lavar o exterior do copo, né? Imagina este copo, limpo por fora, dentro está sujo. Eu ponho água, depois dou para alguém beber. O que é que eu estou a fazer? Estou a matar essa pessoa, estou a dar doenças, estou a dar problemas. Então, eu, como cristão, inserido numa determinada comunidade, se eu não tenho um relacionamento saudável com Deus, como é que eu vou edificar o meu irmão? Né? Por vezes, Deus precisa falar alguma coisa na vida do Miguel, ele está a passar, mas eu, porque não sou um canal saudável, através do qual Deus vai falar, o que é que vai acontecer? O meu irmão não vai se beneficiar. Deus vai ter que recorrer a outros recursos. Deus vai acabar usando Nabucodonosores, né? Porque o bezerro, ou o próprio burro, né? É burro, né? Que falou, sim, tá vendo? Por quê? Porque eu não estou saudável o suficiente para abençoar a minha comunidade, porque eu não tenho um relacionamento ativo com Deus, não tenho o meu devocional com Deus. Então, eu queria apontar essas duas coisas. E ainda nessa questão, como nós podemos lidar com essa questão de nós estamos afastados? Porque eu acho que no fundo, nós sabemos, mas de novo, ainda existe essa questão de maquiagem, performance, e no meio de tudo isso, das coisas que nós achamos que temos capacidade de fazer, porque eu acho que todo mundo começa, muitos começam bem, mas ao longo do tempo, depois tem a questão do ego, a questão do próprio orgulho, e acabamos nos afastando de Deus. Acho que pouco a pouco, não é uma coisa da noite para o dia, pouco a pouco sim, nos afastamos, gradual. nos tornamos pessoas insensíveis. Como voltar? Porque eu acho que é um medo que muitas pessoas têm quando já se perderam e não sabem como voltar para o medo do julgamento. Como voltar se eu já me perdi, se já me afastei? Quero, mas não consigo. O que vocês fariam? E se já passaram por uma situação dessas, pode não ser necessariamente tipo, me perdido por completo, mas tu sentires que já não estou naquela posição de Maria, já não estou na presença, estou mais tipo, para o outro lado do que na presença de Deus. Como voltar? É uma pergunta interessante. Eu até me alegraria se a pessoa tem a consciência de que preciso voltar, só não sei como. Isso é um bom sinal. É um sinal de que a pessoa, pelo menos, já tem uma porta aberta. Porque tem pessoas que nessa consciência têm, né? Tipo, estão lá, não querem saber. Você tenta falar, mas as pessoas literalmente ignoram, não querem saber. Para elas estão corretas, estão por aí, né? Mas é uma alegria para uma pessoa que, pelo menos, já percebe. Só não sabe como voltar. De qualquer das formas, eu diria que voltar é vergonhoso. Eu traria aquela ilustração do filho pródigo, né? Ele saiu, pegou a herança do pai, saiu, gastou tudo, né? E eu acredito que o pensamento provavelmente de voltar não tenha vindo quando ele já estava ali. Se calhar ele começava a ouvir esses pensamentos, tem que voltar, mas ficava, não, meu pai não vai aceitar, meu pai quer meu pai. Até chegou no fundo mesmo do poço, onde viu que aqui não tem como, né? Tanto quando ele volta, que ele diz, pai, não me torna teu filho, eu não sou digno, torna-me um servo teu, né? Olha o tamanho da vergonha, o esforço que ele teve que fazer, dizer que isso é necessário para quem já se afastou.
Mas qual é a boa nova? É que o pai, o que é que o pai diz? Tá bom, vai ser meu servo. Ser servo do pai era suficiente para o filho, né? Pelo menos ele teria o que comer, teria onde dormir, teria o que vestir, né? Não teria aquelas preocupações e aflições que ele viveu. Mas o pai disse, não, você é meu filho. E ainda recebeu-lhe com muita alegria. Então, no meu ponto de vista, por vezes, o que nos motiva a não voltar, para além da vergonha, que é uma coisa que nós temos que encarar, é a ideia de que Deus não vai me receber, de que Deus está decepcionado comigo, né? De que Deus não quer saber de mim, aquilo e tudo mais. Então, por vezes nem são as pessoas, o que é que as pessoas pensam, por vezes é a imagem de Deus que nós temos, né? Então, eu acho que Jesus tenta transmitir uma imagem de Deus, uma imagem totalmente diferente, que ele é um bom pai, né? E a Bíblia diz que há alegria no céu quando uma ovelha ou quando uma alma se converte. Então, eu acho que temos que primeiramente mudar essa imagem que nós temos de Deus. Tipo, Deus não é um homem. Tipo, Deus não tem emoções equivalentes na proporção que nós temos. Se fosse um pai físico da vida real, eu até diria, veja lá se voltas. Mas Deus transcende isso. Sim, porque é Deus. Deus é Deus. Então, por ele ser Deus, ele transcende isso. A misericórdia dele, nós nunca vamos ser capazes de compreender a misericórdia de Deus. Só sabemos que é infinita, né? Muitas vezes nós medimos a misericórdia dele segundo a nossa volta. Sim, sim. Então, que nós tenhamos a postura, ou tenhamos isso em mente. Primeiro, Deus é misericordioso, Deus é o meu Pai, Ele me ama, e se eu voltar, Ele vai me receber. Depois, tomar a decisão de voltar. Voltar pode consistir em orar sozinho no teu secreto, reconhecer isso, procurar pessoas. É muito importante ter uma comunidade saudável ao teu redor, extremamente importante, né? Então, procurar alguém da tua comunidade de uma índole boa, né? Uma pessoa temente a Deus, sábia, e comece a te abrir, comece um processo de recuperação, né, dessas pessoas. Sim, tome posturas radicais, sim, que significa o quê? Por vezes, afastar-se daquilo que te atrapalha. Jesus disse, desculpa, estou a falar muito, vou terminar. Jesus disse, o que foi que Jesus disse? Se a tua mão te faz pecar, corte. Se o teu olho te faz pecar, corte. Significa o quê? Há necessidade de ser radical. Temos que ser radicais com aquilo que nos afastou de Deus, né? Eliminar das nossas vidas. Yeah. E tem uma coisa que veio para a minha cabeça agora que estamos a falar sobre ser radical. Yeah. Porque eu acho que as pessoas que geralmente são mais radicais são as pessoas que mais sofrem repreensões dentro do cristianismo. Porque parece que agora estamos a viver numa era e uma geração em que o evangelho é adaptado às nossas necessidades e aquilo que eu acho que faz sentido ou não faz. Eu sei que alguns, acho que vocês duas também já foram chamados de radicais em alguns momentos da vida. Yeah. Eu também já passei por isso. Mas, para mim, não faz muito sentido algumas coisas que nós consideramos normais tornarem-se normais para adoradores, para as pessoas que têm um relacionamento firme com Deus. Yeah. Né? E voltamos para aquele ponto onde a Bíblia diz tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Então, as pessoas usam essa passagem específica para justificar alguns atos, algumas ações que não consideram necessariamente pecaminosas. Mas esquecemos das outras pessoas que estão a nos observar. Exatamente, Porque, os pequeninos. Exatamente, escandalizamos os pequeninos e começamos a espalhar o evangelho diluído, não por causa daquilo que nós falamos, porque até podemos falar bonito aqui está na Bíblia. Mas o meu testemunho de vida já não mostra o evangelho cru como realmente é. Porque um dia eu estou a falar para Afonso, tipo, Afonso, não pode fazer isso, não sei o quê. Outro dia, eu estou a fazer aquilo que eu disse para você não fazer. Né? E nós vemos muito isso. E a igreja tornou-se moda. Eu sou cristã, tenho que ir para lá. Eu conheço a Deus, não sei o quê. E vemos muitas pessoas deficientes espiritualmente. E claro, em alguns casos, porque nós estamos numa comunidade que realmente prega-se a verdade, como deve ser, confronta-se os pecados, o estado de vida, não sei o quê. Mas outras vezes é porque essas pessoas inconscientemente também foram discipuladas ou foram seguindo exemplo de pessoas que aparentemente pareciam maduras, mas, por outro lado,
viviam umas vidas um pouco Yeah. exatas. Mas é verdade. E acontece, Sim. em todas as igrejas sempre tem um grupo. Eu lembro-me de uma situação, foi um pouco vergonhoso, porque eu também não tive o que dizer. Que um irmão disse, ei, eu vi, a pessoa era do mundo, né? Então estava num processo de, vou. E vi uma X na discoteca. Mas cristãos podem ir para discotecas. Gostei disso. Então eu fiquei tipo, o que eu vou dizer? Porque esta pessoa já está a ser alimentada por uma outra coisa e sentiu-se, encontrou uma zona de conforto a ver uma outra pessoa naquele ambiente que talvez ela estava a lutar para deixar. Exatamente. Então, são muitos exemplos que nós encontramos sobre estas variações do cristianismo, né? Moderno. E cada um acaba vivendo entre aspas, muitas aspas, evangelho que se adapta a si mesmo, e não o evangelho do reino. E a questão que trouxeste é também, nós queremos que, pela graça de Deus, Ele nos use para alcançar almas, alcançar vidas. O nosso testemunho fala muito mais do que a nossa própria palavra, em muitos casos. Nós falamos mais pelo que fazemos e vivemos do que com as nossas palavras. Então, imagina essa pessoa, nessa situação, como é que eu, Miguel, depois teria a coragem de falar com ela sobre isto e aquilo? Esse é o caminhar, isso é tomar a sua cruz e seguir a Jesus, esse é o andar no caminho estreito. Se durante o trajeto eu fui cortando, como se diz, a minha cruz e diminuindo o peso dela. Para conseguir carregar sem pesar muito. Sim. Entrando um bocadinho mais para a questão dos vossos talentos, né? Porque vocês dois trabalham com música. O Afonso toca piano, eu sei que todo mundo sabe, mas sim, toca uns pianos básicos. E o Miguel também todo mundo Bem sabe. básico, né? Não, não. Básicos. Todo mundo sabe, a mãozinha, essa Não vou pegar gravata. Como é que é? as mãozinhas, os chinelos de Jesus. Está vivo, você já vai fazer isso. Então, eu queria que vocês falassem um bocadinho sobre as vossas áreas específicas, que são um bocadinho diferentes. Não, diferente do teu, não é? Mas do Afonso, um pouco. Porque muitas vezes nós, quando falamos desta questão de louvor, nós falamos só das pessoas que cantam, não sei que já desmistificamos, né? A ideia de louvor. Vamos dizer música. A pessoa que faz música, que canta para Deus e traz a presença de Deus para a igreja. Como é que tu lidas com a questão de tu preservares a tua identidade, preservares, vamos dizer, a tua pureza, mesmo estando no altar, né? Porque tem muitas pessoas que olham para ti e te admiram, tipo, Miguel, não sei o quê, mas também tem aquela luta interna, né? De como preservar esse Miguel do secreto no meio de todas estas questões. Eu acho que primeiro é saber que eu sou simplesmente um facilitador e é um privilégio para mim estar a ser usado por Deus, estar a cooperar com Ele no que Ele está a fazer, no seio da comunidade, no quesito de ministração de canções e tal. E louvo a Deus por isso, por ter essa plataforma, primeiro pelo dom, pelo talento que Ele me concedeu e reconhecer que vem dele. Eu acredito que essa luta, quanto mais nós crescemos, não sei se diria se intensifica ou coisas do gênero, mas nós nunca vamos deixar de lutar contra isso. Vamos lutar, pode ser no nível mais baixo, depois no nível mais alto, mas vamos lutar contra isso. E o ponto é, como nós estávamos a dizer no início, é nunca sair do secreto e reconhecer a quem é de direito. Reconhecer que tudo vem dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O tocar, o cantar, o estar ali, o servir, é dele, vem dele, é um dom, é um presente da parte de Deus. E como homens, há sempre essa luta, essa labuta interna de é o meu trono, sou eu, é sobre mim e tal. E vamos sim ter essas lutas, mas já sabermos sempre
entregar e devolver a quem é direito. Não é sobre o Miguel, não é sobre quem está ali em cima a facilitar, mas é sobre Deus. E eu creio que nós somos facilitadores e privilegiados por estar ali a fazer aquilo, a participar do que Deus está a fazer. É devolver sempre a honra, Yeah. a glória a Deus. E só para acrescentar, né? Na verdade, esta questão é extremamente difícil, né? Tenho um amigo uma vez que disse, sabe, as pessoas tipo se esforçam tanto para ser humildes, tão para ser humildes que acabam sendo orgulhosas de tanto de tanto que lutam para ser humildes, né? Não, você faz. Depois no final do dia a pessoa diz, eu sou aquele gajo que sempre cede as cenas para os outros fazerem, eu não me orgulho do pódio. Por vezes tem pessoas que até nem estão na plataforma, mas tem aquilo que chamam de autocomiseração, né? Eu mereço, né? Aquilo ali, sim, é para mim, apesar de não ter. Então, é uma luta muito difícil e muito sutil, né? Lembremos que foi isso que causou a queda do diabo, né? Tipo, foi o orgulho. Então, é um pecado extremamente sutil, extremamente perigoso, né? Talvez eu poderia dizer que fazemos o esforço de nos conscientizarmos da passagem que Jesus fala sobre os talentos, né? Tipo, a um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. O que Jesus estava a tentar dizer, na minha interpretação, é que os dons que você tem te dão responsabilidade. É mais responsabilidade do que desfrutar deles, né? Notoriedade. Exatamente, é mais responsabilidade do que notoriedade, né? E vais ver que aquele que tinha um dom é que exatamente se orgulhou, né? Enterrou. Mas aquele que tinha 2 de 5 conseguiu trabalhar com humildade. Então, eu acho que a consciência de que, olha, isto é uma responsabilidade que eu tenho e é para fazer o quê? Para eu crescer? Não. O que aqueles que receberam os dons deviam fazer? Deviam multiplicar para quando o Senhor voltasse, o Senhor entregasse, né? Ali até nem vem que eles iam se beneficiar daquilo. Não, aquilo é para que depois entregassem ao Senhor e depois o Senhor ia decidir. Tanto que quando ele voltou, disse, ok, você multiplicou, agora tem 4. Continua, gere 4 agora. E quando disse gera 4 era para multiplicar para 8, né? Quando aquele tinha 5 multiplicou para 10, disse o quê? Gere lá os 10, né? Agora, você que tinha um enterrou, mas sabia que eu era uma pessoa que gostava de colher onde não planta, por que você não entregou aos banqueiros? Se entregasse aos banqueiros, pelo menos já colher os juros, né? Nem isso fez. Então, é responsabilidade. Então, por vezes, quando você sobe para tocar, você tem responsabilidade. Tipo, aquilo é uma responsabilidade, eu não posso brincar e nem posso brincar de levar a glória para mim, porque é responsabilidade, eu não posso enterrar, eu tenho que multiplicar. Multiplicar é fazer com que aquilo dê frutos, vidas impactadas, vidas transformadas, corações transformados. E nós nos alegramos quando isso acontece, né? Sim, e Deus poderá dar uma outra pessoa, né? Escolheu a ti, então você não é mais especial do que ninguém, né? Sim, yeah. Vocês ainda acham que são mais especiais que eu sou. Todos somos especiais. Yeah. Na parte do corpo. É Sim, importante. sim. Uma coisa que eu queria também tocar agora era a questão da importância e do quão impactante é essa área da música, vou chamar assim, para não termos problemas com o louvor, da área da música. Quando nós olhamos, por exemplo, de Davi, nós vemos a influência só de tocar um instrumento. Mas também nós sabemos que há uma influência só no ministrar uma canção, ministrar uma música. Nós vemos libertação, vemos cura. Então, eu queria que vocês falassem um bocadinho disso nas diferentes perspectivas. Porque muitas vezes falamos na questão do cantar, mas também vemos que é possível e acontece em qualquer circunstância, quando estiver a tocar qualquer instrumento. Então,
o quão é importante nós termos esse entendimento do que Deus pode fazer quando nós estamos a ministrar para as pessoas, seja com uma guitarra, com um piano, com uma bateria, coitados são os mais esquecidos lá atrás, e tem uma má fama, mas também, ao mesmo tempo, com as nossas vozes, que há cura, a reconciliação, a libertação, quando é ministrado para estas pessoas. E se vocês também tiverem uma experiência pela qual vocês passaram e perceberam isso, eu também queria que vocês partilhassem um bocadinho com as pessoas que estão a assistir-nos, né? Para perceberem que há realmente alguma coisa que acontece quando alguém canta, quando alguém toca um instrumento, e não é só algo do outro mundo. Yeah. Eu acho que temos muitos exemplos na Bíblia, não só falando de Davi, mas Paulo e Silas estiveram ali presos e nós vemos a manifestação da glória de Deus no cantar, na adoração deles. E a própria Bíblia diz que Deus habita no meio do louvor do seu povo. Então, eu creio que quando nós abrimos esse espaço, nos colocamos como mordomos da presença, ali Deus pode fazer, Deus pode se mover através de curas, manifestação de sinais, dons, libertação. Nós damos liberdade do Espírito se mover como lhe apraz, como ele deseja. Então, há poder no louvor, há poder em corações quebrantados, rendidos diante dele, reconhecendo que o Senhor tem toda a autonomia, tem a preeminência, pode tomar o controle, pode quebrar todo tipo de programa que nós já definimos e traçamos e vem estabelecer aquilo que o Senhor deseja estabelecer e fazer. Então, naquele momento, nós damos a Deus, falando da música no ambiente congregacional e tal, nós damos essa liberdade de Deus vem, estabelece o teu reino, assim na terra como nos céus, vem fazer aquela que é a tua vontade notória no meio do teu povo. Então damos essa liberdade dele agir, dele se mover. Sim. Tem um livro, né? Acho que um autor muito conhecido, chama-se A.W. Tozer, Atributos de Deus. Conselho o pessoal a ler. Acho que tem 3 volumes, né? Quero acreditar, né? Então, no primeiro volume, ele fala sobre a onipresença de Deus, né? Ele diz que Deus está tudo e tudo. Na verdade, nós estamos em Deus. Nós somos um peixe no oceano. Por vezes, o peixe não tem consciência de que está no oceano, mas está, né? Sim. Só quando sai. Só quando sai é que percebe que... Sim, nós estamos no oceano de Deus, né? Tipo, querendo como não, né? Nós estamos... Nada é oculto a Deus, né? Não há nada que nós vamos fazer às escondidas. Até aqueles que assassinam, aqueles que corrompem, né? Que pagam polícia. Deus está aí! Estão na presença de Deus. Deus está a ver. Sim, e Deus é um justo juiz. Agora, o que acontece? Nós, né? Como cristãos, pessoas tementes a Deus, nós temos que causar a manifestação dessa presença, né? Que é onde acontecem os sobrenaturais, né? Então, nós temos que causar isso, né? E a música é uma das formas, né, que nós usamos para causar. Quando nós cantamos para Deus, como diz o salmista, cantem ao Senhor. Quando nós cantamos a Deus, nós como cristãos, claro que estamos a fazer aquilo que fomos feitos para fazer, né? Estamos a ser recalibrados, né? Quando nós louvamos a Deus, nós voltamos ao estado original, né? Aquilo que nós nascemos para fazer. Mas também nós estamos a tentar causar a manifestação da presença de Deus. Nós estamos a condicionar Deus a fazer algo, né? Mas estamos a criar espaço para que Ele se manifeste. Nesse caso, Ele estando ali, Ele vai manifestar cura, né? Vai manifestar restauração, vai repreender, né? Vai orientar. Então, a música abre espaço para isso. E a música tem 2 componentes, né? Tem um componente de letra e tem um componente da melodia. Eu costumo dizer, melodia é a matrícula da música. Já ouvi muito. Né? Por exemplo, tan, 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 tan. Só de ouvir essa sequência melódica, você já pensa, qual é aquele para sempre, você já vê? Então,
a melodia já denuncia, né? Por vezes quando você vê a sequência harmônica, né? Dan, 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 você já pega, esse louvor é aquele, né? Ou quando não é e parece, sim, esse louvor parece aquele, porque é a matrícula. Mas a essência da música é a letra, né? Sim, o que se canta é que é o coração da música, né? Então, essas duas coisas juntas formam a música gospel, a música cristã que nós conhecemos. Então, essas duas partes são importantes, né? Então, a manifestação da presença de Deus pode ser das duas formas, né? Ou de melodias, ou por vezes só de letra, né? Quando nós cantamos a capela e tudo mais, ou a junção das duas coisas. Então, tanto o instrumento quanto a voz são extremamente importantes no processo de louvor. Então, quando eu vou tocar, seja baixo, seja guitarra, seja piano, eu tenho que já ter esta consciência de eu vou lá para contribuir para a manifestação da presença de Deus. Agora, tocar já não vai ser uaia-uaia, porque tem pessoas que pensam que eu só vou tocar. A parte mais importante é aquela ali que canta, que faz os melismas e tudo mais, mas não, é tudo importante. Sim. E alguns, por causa dessa cultura de ele que está a fazer, nós estamos simplesmente a assistir, nós nos tornamos espectadores, em vez de participantes. Não falo só dos ministros, dos músicos, ou de quem está ali, dos vocalistas, mas isso transcende até a plataforma e vai para a própria comunidade, para a própria igreja. E muitas vezes é a cultura que nós temos de o louvor não foi bom, mas porque já temos na nossa cabeça a cultura de eu estou ali para ser entretido pelo Afonso a tocar ou pelo Miguel a cantar. Então, se Miguel não atinge aquilo, eu sou o jurado. E se Miguel não está também. Exatamente. Então, não somos participantes do culto ao Senhor e muitas vezes nos tornamos espectadores. E o culto congregacional não é para isso, não é para olhar para aqueles que estão na plataforma, mas é com eles louvar ao Senhor, com eles entrarmos nessa atmosfera de adoração ao Senhor e deixarmos o Espírito se mover, não só para aqueles que estão na plataforma, mas para quem está ali também. Sim. Deixamos de ser pessoas que estão ali simplesmente para avaliar a dinâmica do louvor e participamos do que Deus está fazendo. Sim. Mas isso também não se deve a falta de consciência que a própria igreja tem sobre o que é verdadeiro louvor e adoração. Porque nós pensamos que isso tem a ver com aquelas pessoas que estão conosco. E essas pessoas têm o dever de trazer a presença de Deus para nós. Não só com louvor, nem mesmo com a pregação, e todas as outras formas que nós usamos para adorar a Deus dentro da igreja. Qualquer coisa sobre as pessoas que estão a servir e não sobre nós que estamos ali, porque nós estamos ali para assistir o culto. No final, Exatamente. vou embora, né? Acho que também tem essa questão da igreja ser consciencializada sobre qual é o seu papel dentro. Então, tu estás a servir, mesmo não estando ali em cima no altar, tu também estás a servir. Então, quando eu mudo a minha consciência sobre o meu papel, o que eu estou a fazer no meio da minha comunidade, acho que também tira um peso que nós colocamos sobre estas pessoas que estão ali. Exatamente. E ainda nessa questão, neste ponto, eu queria fazer uma questão um pouco também polêmica. O que sustenta a pessoa, né? O ministro, aliás, a unção ou o talento? Porque temos muitas pessoas talentosas. Mas temos pessoas com unção. Embora a unção por si só não seja suficiente. Então, qual é a importância de ter a unção? Qual é a importância também de trabalhar com o talento? E até que ponto nós podemos trabalhar com essas duas coisas juntas de forma saudável? Tem ainda sobre o ponto da participação, né, como um corpo, tem um ponto que tocaste que eu acho que é muito importante, que é a questão do ensino. Porque não há ensino. Muitas vezes nós entramos numa cultura e pensamos e normalizamos aquela cultura. E já está há muitos anos. E é possível. Nós tivemos uma conversa, acho que há 2 semanas, sobre essa cultura do hype. Que as pessoas estão muito ligadas à questão sensorial do culto, ligadas
a questão dos saltos, Yeah. a questão... Luzes, Exatamente. instrumento. Exatamente. Isso nos faz muitas vezes prestar muita atenção à performance da banda Yeah. e pouco à questão do que realmente nós estamos a fazer ali. Nós estamos realmente ali para cantar canções simplesmente ou para adorar e louvar o Senhor. Yeah. Então, eu acho que agora, no nosso tempo, já temos muitas plataformas e tal, muitas coisas, muitas músicas, e louvado seja Deus por isso, mas a questão do ensino sobre o fundamento do louvor e adoração, por quem, a quem nós devemos adorar, é uma coisa que deve ser trazida de volta. Porque nós estamos a falar, Afonso disse, que nós fomos criados para adorar. Yeah. O problema é que estamos a adorar coisas erradas. Yeah. Estamos a Yeah. idolatrar. Então deve ser um ensino que reorienta os nossos corações a Jesus, reorienta os nossos corações à adoração genuína que é fundamentada naquilo que estamos a dizer, em espírito e em verdade, na palavra. Conheço Jesus, eu vou adorar a Ele, porque Então, a cultura do rap. antes de responder a minha questão sobre a unção e talento, agora lembrei de uma outra questão que está aqui sobre nossas músicas tradicionais e worship, que está a ter agora. Yeah. Então, acho que é importante também falarmos sobre isso, porque também tornou-se um hype para nós, as músicas internacionais. Não que seja mau, mas em algum momento nós também vemos as músicas tradicionais, do Mala Mala, a desaparecerem. E eu acho que muitas dessas músicas tradicionais são cristocêntricas, não estou a dizer todas, mas muitas delas são... O centro é Jesus. Yeah. E nós caminhamos para um outro termo em que, de novo, não é mau, eu gosto de músicas internacionais, mas tornou-se também um hype. Yeah. Tipo, músicas internacionais, cair, chorar toda hora. Até falei com o Luís sobre isso, que às vezes tu te encontras num lugar que parece insensível, porque todo mundo está a chorar toda hora, sem dizer que as outras pessoas estão a chorar falsamente. Mas parece que qualquer coisa, estou a chorar. Mas no final não vemos transformação. Então, olhando para esta vertente, será que nós não estamos a perder também a essência de uma cultura que não é necessário, não é mal, são nossas músicas tradicionais, tem as músicas do Mala Mala e tudo mais, as músicas em Xangana, mas já não escutamos, já não consumimos, porque também agora está em moda o que está a bater. Há um tempo atrás era Maverick City que estava a bater, agora não está, depois não sei o quê. E é verdade, consumimos as coisas que tornam-se moda para nós. Nós estaremos a aprender também a essência de quem nós somos em termos tipo de cultura, somos moçambicanos. Claramente, somos. Vocês que tocam, né? Eu sinto falta. Sinto falta de estar num ambiente em que eu escuto isso. Tipo, as músicas tradicionais, até falar em Xangana, dança. Eu não sei explicar. Tu sentes como se tu estivesses ligado. É porque é cultura. Sim. Eu acredito que essa é uma das evidências claras da globalização. Com o passar do tempo, isso só vai se intensificar, né? Mas, olhando para a questão do culto, daquele ajuntamento, né? Do culto congregacional, eu creio que há espaço para esse match, para essa mistura. Porque muitas vezes definimos louvor como as canções mais agitadas, adoração como as canções mais calmas e contemplativas e tal. Então, na liturgia do culto, eu creio que há espaço para fazer isso. Há espaço para, sim, estamos a crescer. Não chamo muito de geração Nutella, mas nós estamos a crescer, estamos a consumir muita coisa que vem de fora e, em algum momento, haverá um choque. Mas é importante também não deixarmos as nossas raízes, é importante também fazermos essa mesclagem do que somos nós e do que nós estamos a consumir. E eu acredito que é possível trazer essas duas coisas juntas. Sim, e eu concordo, né? E também é importante percebermos, porque existem até os mais conservadores que até preferem apegar-se a hinos, né, do que a essa música worship, né, recente. Eu digo, não só
conservadores moçambicanos, mas conservadores internacionais. Eu conheço, né, comunidades americanas que não são muito fãs desses. Eles apegam-se àqueles hinos, né? Amazing Grace, esses louvores, né? Porque para eles, né, este mundo worship é muito agressivo. Então, eu acho que é importante nós também fazermos um exercício, né, de autoexaminação para pararmos de perceber, afinal de contas, o que é que me motiva a escutar esses louvores, né? É pela batida, é pelos acordes, ou por essencialmente adorar a Deus, né? Então, isso eu acho que também vai nos levar a termos uma orientação mais correta para com Deus, né? Se tu sentes que, pá, é muito pelo hype, pelo vibe, não, tu precisas se recalibrar, se retratar. Mas há pessoas, há comunidades que não é muito por isso, né? É mesmo porque o louvor impacta e ajuda na manifestação da presença de Deus, ou pelo menos envolve ela e deixa vulnerável para o que Deus quer fazer. Então, eu acho que este processo de autoexaminação é extremamente importante, né, para ver, será que esses worships, né, será que não estão mesmo a me enganar, né? Sim. Porque, infelizmente, a comunidade worship está atrelada até a muita coisa moderna que é bonita, né? Tipo, como estávamos a dizer, luzes fenomenais, né? Tipo, uma qualidade de som excelente, batidas com sequências melódicas super atrativas, né? Então, por vezes, pode criar uma sensação de presença de Deus, de que Deus está a impactar, enquanto não, sim. Exatamente, sim, enquanto não, sim. Então é muito importante, é uma área também extremamente sensível, é muito importante prestarmos atenção, afinal, onde está o meu coração está a se orientar, onde o meu coração está a se orientar. Por que que eu agora já não gosto de dizer mala-mala? Por que que eu não escuto mala-mala, afinal de contas, né? É pela batida, é pela letra, né? Sim, né? Então, eu acho que temos que observar isso, mas eu ainda acredito no que o Miguel estava a dizer, é possível fazer uma boa mesclagem. Tem algumas comunidades até que estão a fazer isso, fazem uma mesclagem muito saudável, cantam mala-mala, cantam músicas worships, né? Por vezes sem tudo aquilo que a música worship original traz, né? Às vezes simplificam mais, né? Por achar que, olha, a letra é nice, né? A sequência melódica também é boa, mas é muito isto. Vamos lá simplificar um pouco mais para as pessoas terem uma boa experiência, né? Na presença de Deus. Yeah. Agora entrando, talento e emoção. Porque nessas bandas nós vemos pessoas talentosas. Talentosas, sim. E pessoas talentosas têm uma capacidade de nos levar para algum lugar. Exatamente. Mesmo que não sejam movidas por Deus. Isso Sim. acontece em todas as áreas. Mas na música vemos tipo de uma forma... Sim. Que um talento... Eu acho que talvez esse também seja um motivo. Não só ter talento, mas não ter Deus. Necessariamente uma vida com Deus. É que estamos a ver muitos cantores a surgir, supostamente gospels, que têm letras muito bonitas, depois de um tempo, se afastou de Deus. Não sei o quê. Yeah. É um pouco difícil explicar essa explosão de cantores que nós temos, mas 2 por 3 não demora muito tempo, já estamos a ver coisas muito estranhas acontecendo na vida pessoal. Então, temos muitos talentos, mas o que está acontecendo? Talento são o que realmente sustenta um ministério. Yeah. É uma pergunta muito interessante, mas acho que vai crescer um bocadinho de alguns esclarecimentos. Vou pedir um bocadinho de paciência, né? Ministério no sentido de ministério de... Não, servir no geral. Tipo... Só no louvor. O ministério no geral, mas depois podemos pegar especificamente o louvor, as músicas, porque estamos a falar sobre músicas. Mas quando falamos de ministério no geral, por exemplo, estamos a falar da igreja. Sim, o que é que sustenta a igreja? Ok, tá bem. Eu acho que depende muito do contexto, né? E as duas coisas são importantes, né? E vou colocar um pressuposto de que uma pessoa ungida é capacitada. Eu acho que a unção vem com a capacitação.
E a capacitação, eu diria que é um certo talento. Agora, o talento pode ser na porção de 30, na porção de 60, na porção de 100, né? Depende daquilo que a pessoa vai fazer, depende do coração também da pessoa, porque Deus sabe qual eu posso ungir este aqui e lhe capacitar, mas se eu lhe capacitar a 60%, o coração dele não está bom para isso. Então, Deus pode lhe capacitar a 30%, pode ser muito. Mas há pessoas que Deus pode capacitar a 100%. Agora, como tu estiveste a falar da questão de a pessoa começa, serve, depois, desvia-se. Eu acho que isso não tem muito a ver com unção, mas tem a ver com estado de coração. Saúl, o primeiro rei de Israel, foi ungido. Né? Só para esclarecer, o que é unção? É separação para uma tarefa específica. Escolher ser separado e ser capacitado para uma tarefa específica. Né? Mas isso não tira-te o direito de escolha, né? O livre-arbítrio, né? O direito de dizer, não quero mais. Né? Sim. Então, aconteceu isso com Saúl. Davi foi capacitado, foi ungido, mas permaneceu fiel a Deus até o fim. Então, eu acredito que para o ministério as duas coisas são importantes e podem trabalhar juntas, desde que haja uma disposição saudável do coração. Eu gostaria de trazer duas ilustrações bíblicas, só que eu ia pedir que me ajudassem a abrir. Pessoal, abrir Êxodos 31:1 e alguém para abrir 2 de Crônicas 20, 18 a 23. 2 de Crônicas. Êxodo 31. E 2 de Crônicas 20, 18 até 23. Sim. Êxodos 31:1. Achaste, Miguel? Pode ler? Sim. Assim diz. Então o Senhor disse a Moisés: considere que escolhi Bezalel, filho de Uri, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, habilidade e pleno conhecimento para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Nice. Então, aqui era no contexto de construção do templo, né? E Deus disse o quê? Separei Bezalel e Aholiab, né? Sim. E Deus disse que ungiu. Só que essa unção é dotada de capacitação, né? Sim, ele teve arte nas mãos para esculpir pedras, aquilo e tudo mais, né? É unção. Bezalel e Aholiab foram ungidos para aquilo. Eu posso não saber cantar, mas se Deus me unge para cantar, quando eu abrir minha boca vai sair... Eu não sei cantar, pessoal, mas se Deus me ungir, eu abrir minha boca, vai sair coisa, né? Muitas vezes nós associamos a unção à ideia de manifestação da presença de Deus. Aquele quando pega e canta, Deus manifesta, mesmo cantando mal. Não sei. Não sei se Deus te unge para você cantar mal. E mesmo por misericórdia, Deus se manifesta, né? Sim, Deus se manifesta desde que nós consigamos, né? Sim, mas não quer dizer que eu vou duvidar, talvez exista, me ajude, não posso, mas eu vou duvidar se alguém me diz que aquele é ungido, mas não está capacitado para fazer aquilo que foi ungido para fazer, eu vou ter algumas dúvidas, né? Geralmente as pessoas que têm unção, também se estiverem, podem me corrigir, têm facilidade para fazer aquela coisa. Sim. Não faz o mesmo esforço que uma outra pessoa faria. Exatamente. Sim, exatamente, sim. Peço para ler 2 de Crônicas 20, 18 a 23. Assim diz a palavra. Então Josafá se ajoelhou com o rosto rente ao chão, e toda a Judá e os moradores de Jerusalém de igual modo se prostraram perante Yahweh e começaram a louvar e adorar. É 2 Crônicas 20? Sim, 18 a 23? exatamente. Eu estou a usar King James Version, desculpa. Não, mas pode ser coisa. Deixa eu ver. Acho que eu posso ter falhado a referência. A primeira. Como? Do Qual? Êxodo 31. Sim, essa é do Êxodo 31, sim, está. Mas, ok, tudo bem. Acho que eu posso ter falhado a referência, mas vou recitar. Quando o rei Salomão estava para construir o templo, sim, ele pediu... Qual é aquele rei? Mas ele pediu de um rei, não sei se é rei da Síria ou algo assim, não me recordo muito bem.
Mas ele pediu uma pessoa que tinha talento de trabalhar com um determinado material que ele quisesse. Se puder fazer uma pesquisa rápida só para encontrarmos o texto, acho que eu falhei na referência. Falhei na referência. Então, o texto mostra que este não fala de unção, né? O texto diz que este tem talento para fazer isso, mas a questão é, contribuiu para a edificação do templo ou não? Contribuiu. E pelos relatos, o templo de Salomão foi imponente, né? Então, significa que para o ministério, o dom e o talento trabalham juntos, né? Sim, né? Podemos ter uma pessoa talentosa, seja um coração humilde, disposto a servir o Senhor, vai ajudar. Será melhor se tivéssemos pessoas ungidas e talentosas? Seria excelente. Achaste? Sim, Já podes ler. Lucas 2:7. É 2:7, sim. Manda-me, pois, agora um homem hábil para trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em púrpura, em carmesim, em azul, e que saiba lavrar ao buril, juntamente com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, preparou. Depois vem, manda-me madeiras de cedro, de cipreste, Sim. alguns do Líbano, porque bem sei eu que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano, e eis que os meus servos estarão com os teus servos. E isso para prepararem muita madeira, porque a casa que estou a fazer há de ser muito grande e maravilhosa. Sim. Continuar? Acho que podes parar por aí, mas o nome deste homem é Uram-Abi, né? Que ele tinha talento de trabalhar nisto que o rei Salomão pediu e precisava. E primeiro tivemos o tabernáculo bem feito com um homem ungido, e tivemos o templo bem feito com um homem com talento. Sim. E aí eu acredito que tanto a unção como o talento vem de Deus. E sim, existe, e concordo muito com o Afonso quando esteve a dizer que unção vem com talento. Acho que mencionamos a questão dos talentos, né? Da parábola dos talentos. Vemos nos outros dois que existia a unção, posso assim dizer, ou a habilidade de reproduzir aqueles talentos, de fazer alguma coisa, aquilo crescer. E aquele que teve um talento preferiu guardar. Então Deus deu habilidades a eles de fazer alguma coisa com aquilo que ele havia concedido. Então eu creio que Deus tem alguns que têm talento para o canto e tal, e não vão ser ungidos na área do louvor, não estarão ali a ministrar, sabem cantar muito bem, louvado seja Deus por isso, mas tem pessoas que eu acredito que Deus separa especificamente para aquelas áreas para fazer aquilo. Então Deus capacita, Deus unge, Deus dá as ferramentas certas para que a pessoa desenvolva aquilo. Mas também tem a questão tanto a pessoa ungida, vamos falar da pessoa ungida, né? Eu não creio muito no sou ungido e vou sentar. Não, há que fazer alguma coisa, há que se envolver de alguma maneira. Estaria a ser zeloso com aquilo que Deus me deu, estaria a ser um bom mordomo, voltando para a parábola dos talentos também, estaria a ser bom mordomo das coisas que Deus me concedeu. Então, se é teclado, tocar, então como é que eu posso crescer nisso e servir a Deus com excelência? Se é cantar, que habilidades eu posso desenvolver para fazer, para melhorar nisso, que Deus já me dá a facilidade de aprender e aprender melhor. Então, não creio que é ungido para simplesmente estar estagnado. Tem que haver dinâmica. Entrando nesse ponto que tocaste, né, na parte técnica, e eu acho que é muito importante também falarmos sobre isso para encontrarmos um equilíbrio no meio dessa questão. O quão importante é também nos prepararmos de forma técnica, mas também o quão importante é conseguirmos um equilíbrio entre o cantar, a sensibilidade espiritual, mas também um preparo técnico, para não ser técnico demais e para não ser espiritual. Aliás, nós somos, né? Não espiritualizar demais, mas como encontrar esse equilíbrio e como entender que é importante estudar sobre isso. Tu estavas falando sobre isso. Ok,
eu sei sobre música, mas eu preciso estudar, preciso aprender, preciso ter noções. Por exemplo, essa questão de melodias, batidas, não faz sentido. Eu não sou cantora, mas acho que para mim não faz sentido se tu trabalhas nessa área, não entenderes sobre estas coisas, né? Então, o quão importante é a parte técnica e como podemos conciliar com o fato de nós sermos esses seres que também são ligados a Cristo, espirituais, né? Mantermos o equilíbrio. Eu acho que vou permanecer muito na parábola dos talentos, porque acho que responde bem a isso. No sentido de o Senhor deu e eles precisavam fazer alguma coisa com o que o Senhor deu. E eu gosto do que Afonso esteve a dizer no início sobre a questão da responsabilidade. Deus nos deu um presente e é nossa responsabilidade fazer alguma coisa e Ele nos capacita para fazer aquilo, sempre. Então, nossa responsabilidade é desenvolver e crescer para melhor servir a igreja e edificar o corpo. Então, eu creio que não deve, muitas vezes existe, né? Porque como ser humano somos muitas vezes levados aos extremos, tipo extremo de talento, extremo da unção. Tá, mas não devia existir essa dicotomia ou esse dualismo. Devia ser um coração quebrantado que reconhece Deus me ungiu para isto e como bom mordomo eu vou trabalhar e vou melhorar. E o serviço, quer no louvor, em qualquer outra área da liturgia da igreja, né? Vai ser o transbordar daquilo que eu estou a desenvolver, confiando e compreendendo que vem de Deus e Ele me ungiu para fazer isso. Então, eu creio que tem que sim existir esse equilíbrio, mas na verdade não devia existir essa... Não sei se faz sentido essa separação, sim, porque ao desenvolver, eu estou a desenvolver para Deus, ao crescer nisto, eu estou a crescer para melhor servir ao meu Deus com excelência. Nice. E só trazer algumas ilustrações bíblicas, né? Davi foi ungido, mas depois de ser ungido, no dia seguinte foi para o trono. Não. Ele passou por um preparo. Podemos pensar, e é correto pensar assim, que o processo de Davi de preparação foi espiritual. Sim, foi espiritual, mas foi técnico também, foi físico também. Ele precisava conhecer a terra, ele precisava saber o que é passar fome, o que é o sofrimento do povo. Ele precisava passar por muitas coisas para poder, quando chegaram no trono, se tornar um bom rei. Moisés foi escolhido para liderar o povo, mas passou um tempo no deserto. Se calhar porque Deus sabia que, meu amigo, vocês vão ficar 40 anos. Conheça lá um bocadinho, né? Familiarize-se um pouco mais com o deserto, né? Para além do preparo espiritual, tinha o aspecto físico ali. Jesus, Filho de Deus, foi escolhido para morrer por nós na cruz, mas quando foi batizado, foi para onde? Foi para o deserto, né? Foi sendo trabalhado. Os discípulos, quando foram escolhidos, logo saíram para evangelizar? Não. Passaram por um processo de preparo, de trabalho durante 3 anos a 4 anos, né? Essa é a estimativa. Então, tudo isso mostra, né? Jesus tenta nos mostrar que não basta ser ungido. Tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar a unção, tem que trabalhar este talento, esta capacitação, para que quando chegar a hora de ministrar, né, a comunidade de Cristo, você possa trazer um produto bom, saudável. Nós aqui falamos muito sobre instrumentos, sei lá, nós estamos a menosprezar a técnica, nós estamos a menosprezar a qualidade de uma boa música, né? Não. Isso tudo vai junto, né? O que nós estamos a tentar enfatizar é o que é prioritário, o que é mais importante, o que é essencial, né? Sim, então eu acredito que, como o Miguel estava a dizer, que as duas coisas são importantes, sim. Porque se a música não chega boa, atrapalha até. Sim. Começou no balcão já aberto, o que estaria acontecendo? Sim, já não faz sentido. Por vezes nós instrumentistas começamos a tocar e falhamos ali o acorde. Por vezes as vozes viram para nós e que é isso? Né? É importante. Estamos a 3 minutos. Sim.
uns pontos essenciais, antes que Mela também me mande, né? Cuidado de jovem ali atrás, da uma bênção. Eu queria muito que tocássemos em alguns pontos que nós não tocamos nos outros episódios, alguns superficialmente, mas qual é o impacto de nós termos ministros que não têm uma vida com Cristo? Porque nós temos essas pessoas a ministrarem lá à frente, mas nós às vezes negligenciamos a questão espiritual, as pessoas não estão saudáveis e vemos as pessoas ali em pecado, mas estão ali a ministrar. Claramente isso se aplica a todos os outros, mas eu queria falar um pouco mais sobre estes que estão ali a louvar a Deus. Qual é o perigo? Porque nós que estamos ali a ouvir, para nós não está acontecendo nada. E eu ainda acredito que Deus é fiel com aqueles que lhes buscam, né? E se essas pessoas têm uma necessidade, Deus vai suprir essa necessidade através de ti, mesmo que tu não estejas bem. Mas Deus precisa de suprir as necessidades dessas pessoas, porque às vezes nos coloca a nós ou estas pessoas como simplesmente ponte, de estarem a fazer as pessoas a passarem de um lado para o outro, mas elas mesmas acabam se perdendo porque elas ainda estão a viver naquele caminho. Então, qual é o perigo para a igreja de termos estas pessoas no altar? E qual é o perigo para eles mesmos, como ministros de louvor? Espiritualmente, principalmente. Não falamos disso. As pessoas estão ali a cantar bem, depois estão ali a fornicar, depois estão não sei o que. Claramente, talvez nós estamos a ver, nós não estamos a ver. Mas, como tu disseste, Deus está a ver absolutamente tudo. E essas pessoas estão a dar legalidade para Satanás, estão a dar legalidade a espíritos, mas são essas mesmas pessoas que depois vão para o altar e vão ministrar para as pessoas. É uma pergunta muito interessante. Sim, mas eu vou voltar para a ilustração do limpar fora e dentro está sujo, né? Eu limpo, mas é que eu mergulho esse copo numa top. E depois eu lavo a parte exterior, depois eu ponho água, depois dou para as pessoas beberem. As pessoas estão a comprar doenças, né? Problemas, né? Então, em parte isso é que acontece, né? Quando nós não temos pessoas saudáveis, né? Também temos o caso na Bíblia dos filhos de Arão. Sim. Quem é Nadab e Abiú, né? Sim. Acho que está em Levítico 16. Sim. A Bíblia diz que eles entraram no Santo dos Santos e ofereceram fogo estranho. Foram aniquilados. Sim, né? Para dizer o quê? Que isto tem um impacto espiritual em dois sentidos. Tanto para ti, você que não está a viver na santidade de Deus, né? Isso tem um impacto negativo espiritualmente para ti, né? Tanto para a comunidade também tem um impacto negativo. Eu já tive experiências de nós estarmos num culto, a ministrar, a louvar, e no final do culto o pastor veio ter comigo. Disse: olha, Afonso, há uma atmosfera estranha durante um momento de louvor. Tipo, há um peso. E eu dou graças a Deus porque na comunidade tinha pessoas que estavam atentas a isso. E depois nós tivemos uma reunião. E nesta reunião, quando o pastor falou sobre isso, não só comigo, mas com todo o staff da igreja, quando falou comigo sobre isso, outros staff disseram assim: de facto, né? Estava estranho, né? Então, o que foi que nós fizemos? Nós remetemos, né? Eu na qualidade de líder, né? Eu e o Locan, somos os líderes de louvor da nossa comunidade. Nós nos dirigimos ao grupo de louvor da igreja, comunicamos e anunciamos um jejum, né? Um tempo de oração para que houvesse esta santificação, né? E comunicamos à igreja a importância e relevância de que haja santificação. E anualmente nós fazemos treinamentos em que nós falamos da essência de louvor, o que é louvar, o que é ser ministro de louvor e tudo mais. Então, para dizer o que é que é extremamente perigoso espiritualmente falando. E só para concluir, né? Como havia falado antes, há uma contribuição reversa para a manifestação da presença de Deus, né? Sim. A passagem está em Levítico 10, Levítico 10. E um outro ponto, acho que a passagem que usamos para a ceia, que fala muito sobre ter consciência do corpo,
depois diz no final que é por isso, por causa da falta de consciência, que muitos entre vós andam doentes. São coisas que podemos não ver logo de imediato, mas essa cultura vai se estabelecendo e no final nós vemos, a igreja aconteceu isso, esse outro escândalo na igreja e muitas coisas do gênero. Por quê? Porque a pessoa não estava a ser tratada, não havia prestação de contas, não havia mudança ou transformação, estava simplesmente apegada ao que sabe fazer. E se não há uma comunidade saudável, se não há um ambiente de transparência em que o ministro de louvor deixa de ser estrela e passa a ser membro, passa a ser conhecido pelo pastor, passa a ser alguém que também faz parte dos grupos de discipulado, que é mudar. Exatamente. Então, eu acho que é importante haver essa questão de comunidade, prestação de contas, transparência, porque vemos as pessoas ali em cima e são ovacionadas, mas são, na verdade, sepulcros caiados. E estão a estabelecer uma cultura que, como eu posso dizer, em vez de facilitar a manifestação da presença, torna impossível, entre aspas, até que Deus se manifeste. E só para fecharmos esse ponto, como nós podemos cuidar destas pessoas que estão nesses lugares, né? Que estão ali em cima, que muitas vezes deixamos de lado. Isso é uma coisa que muitas vezes acontece. Nós olhamos para eles, mas muitas vezes eles não recebem cuidado, não recebem essa atenção de tu perceberes que esta pessoa não está bem. E muitas vezes, talvez por medo de julgamento, a pessoa fica tipo, eu sou ministro do louvor, sou conhecida, não posso chegar e dizer, não estou bem. Então continua ali a morrer e, de novo, isola-se e não há questão de prestação de contas, um cuidado. E, temos o que nós temos. Então, com líderes, o que nós devemos fazer? Como é que nós podemos cuidar dessas pessoas? Principalmente na parte do confronto. Eu acho que é algo que nós temos medo de trazer este confronto sobre o pecado. Quando nós trazemos o confronto, é quando a pessoa ficou, engravidou, não sei o quê. Mas quando nós temos essa sensibilidade, percebemos que este irmão não está bem. Talvez não seja a fornicação, vai ser uma outra coisa. Né? Que não é visível explicitamente, mas talvez o Espírito Santo vai falar conosco, mas ainda assim temos medo de confrontar, como trabalhar, como pastorear, e ainda assim confrontar com amor estas pessoas. Afonso tem muito mais experiência. Pastor tem muitas coisas, né? Está a lançar a batata quente para mim. Mas, enfim, eu acho que é necessário aquilo que Miguel estava a dizer, o discipulado, né? o acompanhamento. E não ter medo, independentemente do talento da pessoa, ser cortada, ser afastada, né? Porque é um serviço extremamente importante. Caso a pessoa não esteja bem ou não esteja a se submeter à liderança, né? Porque existem esses problemas. Sem querer fazer propaganda da comunidade em que eu estou, e eu não gosto disso, não sou muito adepto de placas de igreja, essa. Mas na comunidade onde eu estou, graças a Deus, todos os membros ativos na verdade, todos os membros da banda devem ter um acompanhamento mensal, pelo menos 2 vezes por mês, de um staff, né? De um líder da igreja. E eu sempre tenho a responsabilidade, eu e o meu co-líder, temos a responsabilidade de manter contato com esse staff para perceber qual é a saúde do membro, né? Nós estamos a dizer que devemos saber sobre coisas íntimas que a pessoa partilha. Não é por aí. Mas pelo menos ter um feedback honesto do líder. Ele está bem, ele está a ter um relacionamento saudável com Deus. Ou ele está a passar por uma fase difícil agora. Está a passar por uma fase difícil, ok. O que é necessário fazer, né, para que a pessoa melhore, se supere? Recentemente tem um membro da igreja que disse, olha, estou a pedir ficar 1 mês afastado, né, do serviço de louvor,
porque sinto que não estou muito bem, entre aspas, parafraseando o que ele disse, né? Eu respeitei, tudo bem. Mas tens que ter um acompanhamento, sim, para percebermos o que é que está a acontecer, aquilo e tudo mais, né? Por quê? Porque esse aspecto é extremamente importante. Não estou a dizer que tem que se fazer isso, só estou a ilustrar aquilo com base no que eu vi aqui. Miguel me vendeu, disse que eu tenho muita experiência. Eu só posso partilhar a minha só posso partilhar a minha experiência, mas esse acompanhamento, né, periódico, constante, frequente, é extremamente importante, e sentir a fase em que cada membro, né? Não os membros que estão próximos a ti, o líder, os membros que você gosta, os membros mais influentes, não, tem que ser todos. E quando um membro não está bem, né? E a liderança chega à conclusão de que melhor é ele afastar-se. Não importa o talento que a pessoa tem, a capacidade vocal, a capacidade de tocar, deixem que se afastem e que seja trabalhado de forma mais profunda no discipulado, até que a pessoa melhore e volte, né? Sim. Eu acho que isso ajuda também a ao ministro em si, porque eu estava a pensar que muitas vezes a causa dessa omissão ou dessa vida dupla é que nós acabamos por nos definir consoante o nosso talento. Nós assumimos tanto a questão de estar ali na plataforma, de ser conhecido, ovacionado pelas pessoas, que qualquer falha nossa nós ficamos a pensar mil e uma coisas que podem acontecer, e deixamos de viver uma vida de sinceridade e transparência porque queremos esconder e continuar a maquiar aquele talento, aquilo que me faz ser aplaudido e reconhecido no meio da comunidade. Mas o ponto é que eu não sou minha voz. Yeah. Eu não sou... O Afonso não é o pianista, ou... eu sou filho de Deus. E como filho de Deus, como ovelha do bom pastor, eu ainda preciso ser endireitada, eu ainda preciso ser limada, aperfeiçoado, eu preciso ser trabalhado, até que cheguemos todos à estatura do varão perfeito, né? Então, haverão momentos em que vai ser para, reorienta-te, faça isto e aquilo, para continuarmos a servir ao Senhor. Então, isso é uma pequena ilustração. Somente para as manas que se apaixonam por pianistas, vocalistas. Quando estão na igreja, escuta aquele piano e diz: esse irmão, aleluia! Ou quando está ali a louvar: essa voz, essa irmã. Epa, quando está em casa não vai tocar piano. Quando está em casa. Não vai tocar. Não vai pregar. Não vai pregar quando está em casa. Então, isso para dizer aquilo que o Miguel estava a dizer, que ele não é a voz dele. Não. Aquilo, se calhar, é 0,00001% daquilo que ele é. Né? Então, só para ilustrar isso. Sim. É tão triste. Guys, é tão triste. Mas eu gostaria que vocês partilhassem alguns pensamentos, né? Foi um privilégio, e eu creio que todos nós aprendemos alguma coisa através desta série, destes episódios todos. E literalmente ainda há muita coisa por se falar acerca do louvor, da adoração e de como nós estamos a viver hoje, né? Mas queríamos terminar essa série, queríamos que vocês deixassem últimas considerações, conselhos, não tenham medo, falem, estão vivos. Primeiro, agradecer pela oportunidade. Acho que é a primeira vez que estou no lugar oposto. Já tivemos algumas experiências no movimento em que eu trabalho, de um podcast que nós começamos. Eu estava no lugar da Neima, entre aspas, então estava nesse outro lugar, é novo, e agradeço a Deus por esta série, agradeço a Deus porque creio que vai ajudar a desmistificar muita coisa mesmo. Falamos de bons pontos. Queremos nós que não seremos cancelados, mas também sabemos a verdade. Deus seja louvado no meio disso. Mas, que Deus possa orientar os nossos corações a olhar para Ele, que os nossos olhos continuem fixos em Jesus, porque muitas vezes nós
falando já da questão da música e tal, muitas vezes nós olhamos para as pessoas que estão ali em cima e pensamos que nós não somos adoradores, mas a Bíblia, em Romanos 12, nos diz para oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo. Esse é o culto oracional. Então, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória do Senhor. E nisso nós estamos a adorar a Deus, na nossa obediência, no nosso serviço, na nossa devoção, nas ações, em tudo nós podemos sim adorar a Deus. Isso não é exclusivo para aqueles que estão diretamente ligados à música, não. Isso só é 0,0000000. E aí é uma percentagem, é uma ferramenta muito boa, sim, mas não é o fim. O fim é louvarmos a Deus com tudo que somos e temos. Nice. Sim, é isso. Também agradecer a família Gomatos, né? A Neima, o Meller, Chelsea, né? Ao Kevin, a Ludmila e ao casal Matos, né? Por este trabalho incrível que estão a fazer, que continuem, né? Porque o Evangelho está a ser disseminado nas redes sociais, né? A partir deste podcast e tantas outras coisas que vocês estão a fazer, né? E obrigado pelo privilégio, né, de me convidar. Por acaso é o segundo podcast que eu participo. O primeiro participei há anos a falar sobre louvor e o segundo já havia perdido o jeito, né? Me perdoem qualquer coisa, né? Como Miguel disse. Vou fazer um corte ali, vamos de antes. Perdoem-nos qualquer coisa, se ferimos sensibilidades e seremos cancelados, Miguel, né? Eu não sei se você é cancelado porque não tenho redes sociais. Não se cancela nas redes sociais? Sim, cancela. Eu não tenho, então não me preocupo muito com isso. Mas que também estejam sempre conscientes de que se você trabalha como segurança, não tem nenhum talento de cantar, você trabalha como um empresário, você é um adorador e você pode louvar a Deus, né, com os talentos que você tem nas mais diversas áreas, e na obediência, na santidade, no serviço, no temor, no zelo. Tipo, são formas e ferramentas através das quais tu podes louvar a Deus de forma adorativa, né? Louvor, adoração não é música apenas, é só um pedacinho daquilo que é o bolo todo. Então, que fique isso e que a partir de hoje isto possa mudar a tua forma de ver as coisas, a tua forma de ver o cristianismo, né? E que possa talvez te dar um boost, né? Uma energia, uma força, né? Para ativamente servir a Deus, consciente de que eu estou a adorar a Deus quando faço isso, né? Quando limpo o chão, quando mantenho a casa do meu patrão segura, né? Quando lavo o carro, estás a adorar a Deus. Agora, vocês falam bem disso, dos senhores, escravos. Exatamente. Sim. Agora, uma observação: se o que você faz, você sabe que não tem como adorar a Deus com isso, então para de fazer. É um sinal de Deus que não é para fazer, né? Então, prostituir-se, não tens como adorar a Deus com isso, então tem que parar. Mentir, corromper, não tem como adorar a Deus com isso, então tem que parar. E várias outras coisas que, por vezes, a comunidade saudável ao teu redor te chama a atenção, ou o próprio Espírito de Deus te fala ao teu coração que isso não me glorifica. Então, para, deixa e busque o Senhor, Ele vai cuidar de ti. Deus abençoe. Amém. E não há pior coisa que no final de tudo isso, chegar para Jesus e Ele te dizer: eu não te conheço. Nunca te conheci. Então, eu acho que essa parte é terrível. Terrível. Sim. Então, pessoal, vamos lá fazer uma análise do que nós estamos a fazer, do que nós estamos a viver. E, como disseram, recalibrar o nosso coração, né? Na direção correta, para o alto certo. Muito obrigada pela vossa presença. Foi uma conversa super, super, super edificante. Eu tenho certeza que todos que estão a assistir estão a amar, a gostar, mas também estão a ser confrontados, porque não é só para gostar. É para que haja uma transformação do nosso ser. Então, muito obrigada a todos vocês que estão a acompanhar-nos. Fiquem com a próxima série, que também está top, 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 top. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.